Sem mais delongas, então, eu vou convidar a doutora Maria Cristina Hoffmann para se juntar a nós. O tema da conferência da doutora Maria Cristina será vacinação e longevidade saudável. Doutora Cristina, a duração da sua conferência será de 35 minutos. Quando faltarem 5 minutos, eu darei um aviso. Quero apresentar a doutora Maria Cristina, para quem não conhece. A doutora Maria Cristina é psicóloga, sanitarista, especialista e mestre em saúde pública, doutora em psicologia clínica e cultura, especializada em envelhecimento e gestão da saúde em pessoas idosas. Ela é pesquisadora do grupo Envelhecimento Cidadão da Universidade de Brasília e possui experiência na gestão de políticas públicas, docência e pesquisa nos temas de saúde mental, gestão do conhecimento e saúde da pessoa idosa. Foi conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e integrante da Comissão de Ciclos de Vida do Conselho Nacional de Saúde. Foi coordenadora nacional de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde e atualmente é consultora nacional para o envelhecimento saudável na OPAS-OMS. Doutora Maria Cristina, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e o convite da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e ter essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje falando de um tema de extrema importância. Cumprimentar não só pelo evento, como pelo tema escolhido e trazido como foco aqui nesse dia de hoje. Como bem falaram, né, os senhores que me antecederam, este é um tema em que nós precisamos falar muito, e falar muito de forma clara, de forma que chegue não só aos profissionais do campo da saúde, mas também profissionais de diferentes áreas, diferentes setores, falar com as pessoas interessadas, com seus familiares e seus cuidadores. Me coube aqui, né, o convite para falar sobre vacinação e longevidade saudável. Então, o que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho hoje, né? Eu acho que a gente poderia ficar a tarde toda conversando, porque são temas que estão muito interligados, mas eu vou tentar me ater mais nessa relação e por que pensar na vacinação e a relação com esse processo de envelhecer de forma saudável, ou envelhecimento saudável, um termo que foi formulado e apresentado pela Organização Mundial de Saúde. Então, eu quero trazer aqui, inicialmente, para a gente relembrar alguns dados demográficos e epidemiológicos na região das Américas e no Brasil, referentes à população idosa. Algumas reflexões sobre a vacinação e o envelhecimento saudável. Que relação é essa, afinal de contas? Por que a gente traz esse destaque? E um pouquinho sobre a década do envelhecimento, como muito bem foi detalhado. Nós estamos em plena década do envelhecimento, né, designado em dezembro de 2020 pelas Nações Unidas como o período de 2021 a 2030. E isso é muito importante, porque a definição da década do envelhecimento saudável, ele é, na verdade, um convite aos seus países membros, aos profissionais, à sociedade, à academia, aos gestores, para pensarmos juntos e realizarmos juntos ações que realmente pensem na qualidade de vida das pessoas idosas. E aqui no Brasil, todas as pessoas que têm 60 anos ou mais são consideradas pessoas idosas. Então, dito isso, nós podemos ver que nas Américas não difere muito do processo do Brasil como um todo, ou o Brasil não difere muito do processo das Américas. Nos últimos dados que nós temos no site da OMS, nos dizem que em 2030, 1 em cada 6 pessoas na região terá 60 anos ou mais. Isso é muito importante porque 2030 é amanhã, não é verdade? A gente já está em 2026 a gente pode dizer que de forma muito acelerada nós temos aumentado o número de pessoas com 60 anos ou mais. Em 2019, nós tínhamos 16% da população da região das Américas com 60 anos ou mais. E as estimativas é que a cada ano esse número aumente, chegando até em 2100 em torno de 36%.
cá entre nós, eu acho que vai ser muito antes disso, porque também no IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia de Dados, nos dizia que em torno de 2025, 2030, nós teríamos em torno de 12%, nós já estamos com 16,8% da nossa população. Então, vocês veem que o crescimento, de fato, é bastante acelerado. E outro ponto muito importante para a gente trazer, e eu acho que ao longo dos dias vocês devem ter já acompanhado em alguns outros painéis, o grande desafio e uma primeira relação que a gente tem com a questão da vacinação é que nós estamos vivendo mais, isso é muito bom, isso é muito positivo, porque mostra os avanços que nós temos tendo em diferentes setores da nossa sociedade, em especial no campo da medicina, dos medicamentos, enfim, e de outros insumos, mas nós não estamos envelhecendo com qualidade de vida, e esse é um ponto muito importante, que nós precisamos estar atentos. Então, o número de anos vividos com incapacidade ou com limitações na nossa funcionalidade tem aumentado muito. E nas pessoas com mais de 80 anos, isso aumentou aproximadamente 77% na última década e meia. Então, nos últimos 15 anos, a gente teve um aumento muito grande. Estudos brasileiros também nos mostram isso. O estudo ELSE Brasil, que é um estudo muito importante, coordenado pela professora Maria Fernanda Lima Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais, ELSE Brasil, tem um site, depois eu sugiro que possam também entrar no Google. Ele traz muitos dados e já está na sua terceira corte e vem nos mostrando que, e o estudo ele pega o número de pessoas a partir dos 50 anos para exatamente poder definir e conhecer esse processo de envelhecer, essa virada, né, essa entrada na etapa do envelhecimento, nos mostrando que estamos apresentando um declínio, uma maior dificuldade na nossa funcionalidade cada vez mais cedo, cada vez mais antes dos 60 anos. Esse é um ponto muito importante. O estudo SAB também, realizado aqui em São Paulo, nos mostra isso também. Avaliando uma corte, um recorte de 50 anos, a partir dos 50 anos, cada vez mais cedo, nós estamos também apresentando um maior número de limitações. Por diferentes causas, a gente já vai ver aqui as principais morbidades. Então, nas Américas, esse é o cenário. No Brasil, não é muito diferente. Nós temos em torno de 16%, 15,8%. Hoje as estimativas, esse dado de 32 milhões foi do último censo de 2022. No entanto, a gente sabe que a cada ano a gente cresce em torno de 1 milhão de pessoas idosas a cada ano. E nós temos uma característica que se assemelha a muitos países, que é uma predominância de mulheres idosas. Então, para cada 10 pessoas idosas, cada 10 pessoas com 60 anos, 6 são mulheres. Esse é um ponto muito importante. E as mulheres, nesses estudos que eu citei anteriormente, apresentam um maior comprometimento da sua funcionalidade. Embora nós mulheres vivamos mais, nós apresentamos um maior número de agravos e problemas de saúde no nosso processo de envelhecer. E é muito interessante porque nos últimos anos, e em relação ao último censo, nós percebemos que todas as regiões brasileiras têm aumentado o seu percentual de população com 60 anos ou mais. Em média, então, é 15,8%, mas vai variando de região para região. E a região sudeste, a região sul, seguida pela região nordeste, são as regiões que apresentam maior percentual de pessoas com 60 anos ou mais. Uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e para a gente poder pensar nessa relação, é a prevalência de morbidades. Vocês veem que quando a gente entra na faixa a partir de 60 anos, isso não está associado simplesmente à nossa faixa etária ou à idade, mas o processo de envelhecimento também ele aparece junto com uma maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Isso é muito importante porque
muitas dessas morbidades, elas não aparecem de forma isolada. Então, nós vivenciamos um processo de envelhecer com uma multimorbidade, ou com uma comorbidade, mais de uma doença crônica. E as que apresentam maior prevalência, hipertensão, problema de coluna, colesterol elevado, depressão, diabetes, artrite, enfim, problemas de saúde mental também. Por que isso é tão importante? O que isso tem a ver com a questão da vacinação? Tem uma importância muito grande porque um dos grupos que apresenta uma maior vulnerabilidade às infecções, por exemplo, Covid, enfim, outras, são pessoas que apresentam comorbidades. São pessoas também que têm 60 anos ou mais. Então, esse é muito importante, porque nós não podemos pensar, na vacinação simplesmente como prevenir ou para evitar doenças e agravos, mas nós precisamos pensar na vacinação e na imunização de um modo geral como uma importante ação, um importante instrumento para que nos permita melhor qualidade de vida. É quase que uma virada de chave de pensarmos que tantas ações são necessárias para que a gente tenha plenamente ou o melhor possível um processo de envelhecimento com uma melhor funcionalidade, com uma melhor qualidade de vida. Isso não significa que nós não teremos problemas ou doenças, de forma alguma. Mas isso significa que nós precisamos ter um acompanhamento, um controle sobre esses agravos e doenças que acometem as pessoas idosas. E por termos nessa mudança demográfica e epidemiológica, que se caracteriza pela maior predominância de doenças crônicas e pela maior prevalência de comorbidades, é muito importante. A vacinação tem um papel fundamental na proteção e na melhoria da nossa qualidade de vida. Então, essa é uma relação muito importante. Eu não vou entrar especificamente sobre os efeitos de cada uma, porque eu sei que tem especialistas aqui com muita competência que vão logo em seguida falar, mas o que eu gostaria de mostrar nesse gráfico é que a prevalência de multimorbidade, vocês veem, primeira coisa, ela aparece em todos os grupos etários. Então, a gente não pode dizer que, primeira coisa, é normal da idade ou é do envelhecimento apresentar doença crônica ou multimorbidade. Isso é um ponto importante. Mas o foco aqui que eu gostaria de mostrar para vocês é que, realmente, à medida que nós vamos avançando, à medida que nós vamos envelhecendo, a prevalência de multimorbidade também vai aumentando. E aí, mais uma vez, reforça a necessidade e a importância da vacinação, de nós prevenirmos e termos um acompanhamento. É claro, sempre com acompanhamento, com orientação de profissional preparado, especializado, que conheça o tema. Então, vocês veem o quanto que aumenta a prevalência da multimorbidade dependendo do grupo etário onde nós estamos inseridos. Uma outra questão importante, e aí fazendo a relação, é o conceito de envelhecimento saudável. Muitas pessoas, quando escutam o termo envelhecimento saudável, pensam assim, está falando só de saúde, ou está falando só de movimento, ou está falando só de atividade. Não. O conceito de envelhecimento saudável, desenvolvido pela OMS, ele fala que é muito importante que a gente considere a nossa saúde física, nossas características físicas, mentais e a relação que nós temos, que estabelecemos com o meio onde vivemos. Ou seja, é um processo contínuo, precisamos falar e entender e compreender esse processo ao longo do curso da nossa vida. Não dá para a gente pensar em envelhecimento só quando a gente faz nosso aniversário de 60 anos. A gente precisa pensar ao longo da nossa vida. Então, é um processo contínuo onde se busca otimizar. Não necessariamente nós vamos conseguir reverter muitas vezes, mas nós vamos conseguir manter, nós vamos conseguir otimizar a habilidade funcional. E essa habilidade funcional, ela fala dessa relação das minhas características individuais, as minhas características intrínsecas e o meio onde eu vivo. E esse meio, no seu aspecto mais amplo, a gente pode pensar.
das relações familiares, do bairro, da casa onde eu moro, da cidade, do país onde eu moro. Então, a partir dessa relação, o envelhecimento saudável ele nos traz essa compreensão de que precisamos estar atento e melhorar a nossa saúde física, mental, para que a gente tenha a independência, ou seja, possamos fazer aquilo que entendemos que é importante para a nossa vida, com autonomia, que é a nossa capacidade de tomar decisão, que também é muito importante. Você sabe que quando a gente fala de qualidade de vida para as pessoas, em especial para as pessoas idosas, a gente está falando de autonomia e de independência. E você pode, muitas vezes, não ter a sua independência, por exemplo, ser uma pessoa acamada, mas ter a sua autonomia. E isso é muito importante. Enfim, então é um processo contínuo de otimização da habilidade funcional, das oportunidades para melhorar a nossa saúde física e mental, promovendo a independência e qualidade de vida ao longo da nossa vida. Então é muito importante porque toda essa nossa trajetória, desde que somos bem pequenos, ela impacta e impactará o nosso processo de envelhecimento. Então é muito importante, porque são fatores diversos que influenciam no nosso processo de envelhecimento. Não tem como pensar em envelhecer sem pensar, por exemplo, nos determinantes sociais de saúde. É muito diferente, e o nosso Brasil é extremamente sem equidade, né? Se nós nascemos, às vezes somos, inclusive da mesma família, mas se nós somos criados numa determinada região, num determinado território, às vezes dentro do mesmo município, aqui em São Paulo, vocês sabem que dependendo do bairro onde você mora, você pode ter uma diferença de até 10 anos de expectativa de vida. Então, a nossa classe social, o nosso gênero, a nossa raça, o nosso poder aquisitivo, tudo, a nossa educação, tudo isso vai impactar fortemente. Por que é tão importante, né, e muito bem destacado, né, Nelson, anteriormente, a questão da informação clara, da informação pautada em dados científicos, e por meios de comunicação confiáveis. Isso é muito importante, porque nós sabemos o quanto que pode impactar não só a vida do indivíduo, mas da população e do seu grupo, da sua família como um todo. Então, depois da gente ver o conceito de envelhecimento saudável, retomar, eu gostaria de trazer aqui alguns pontos importantes para que a gente possa ter clareza e tranquilidade no sentido de por que a imunização e como que a imunização contribui para o cumprimento, por exemplo, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente tem um objetivo 3, que fala de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas as idades. Isso é muito importante. É 2030, como que nós estamos trabalhando para isso? Como que está sendo a nossa cobertura? Como que está sendo a adesão? Como que está sendo a consciência dos profissionais e da sociedade nesse sentido? A Meta 3, ela fala muito, muito claramente que tem o objetivo de apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento. Proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis. Então, nós temos no objetivo 3, objetivo ODS, metas muito claras, a meta 3.b e a meta 3.8, que fala de atingir a cobertura universal de saúde, incluindo proteção do risco financeiro, acesso a serviços de saúde essenciais, qualidade, o acesso a medicamentos, vacinas essenciais, seguros, eficazes, de qualidade e preços acessíveis para todos. No Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde, que nos oferta muito das vacinas, gratuitamente. Isso é uma questão muito importante, porque nós precisamos fazer uso, nós precisamos estar atentos e nós, também profissionais, também sociedade, precisamos estar atentos sobre a importância, então, do quanto que a imunização pode contribuir para que a gente também melhore a qualidade de vida. Nós tivemos em 2021, na 73ª sessão do Comitê Regional da UPS para as Américas, uma discussão em um documento que foi publicado, e embaixo vocês terão o link, se depois quiserem, a apresentação vai ficar disponível, a agenda
Ali, esse documento ele fala do revigoramento, de trazer o poder ou a importância da imunização como um bem público para a saúde universal. Então, essa é uma questão muito importante. A vacina e a imunização, ela precisa estar claramente associado à sua qualidade de vida. Se quando pensamos em envelhecimento, e que relação é essa de vacinação e envelhecimento saudável? Como pensamos em envelhecimento e a gente quer buscar envelhecimento saudável, ou seja, a gente quer participar, a gente quer poder circular, a gente quer poder ter uma qualidade de vida, uma melhor funcionalidade, nós precisamos também estar garantindo essa cobertura, precisamos garantir a oferta das vacinas, mas também a nossa consciência de buscar por esse cuidado. E a Agenda de Imunização 2030, esse documento ele fala e posiciona a imunização como um contribuinte fundamental, então, para o direito fundamental das pessoas do gozo da mais alta saúde física e mental possível, também como investimento no futuro, criando um mundo mais saudável, seguro e próspero para todos. Ou seja, muitas vezes nas nossas casas, nas nossas famílias, nós circulamos e convivemos com pessoas de diferentes idades, crianças, avós que cuidam de crianças, escolas, enfim. Então é muito necessário que todas as pessoas tenham essa clareza e defendam a importância da vacinação, da imunização. Bom, além dessa questão, a organização, acho que está saindo um pouquinho ali na tela, não sei o que é, mas além a Organização Pan-Americana da Saúde, que é o braço da Organização Mundial da Saúde para a região das Américas, ela tem trabalhado muito fortemente em campanhas, na divulgação de informação baseada em evidências, informações científicas, para mobilizar, sensibilizar as pessoas, de um modo geral, aqui em especial nós estamos falando das pessoas idosas, para a vacinação. Embaixo vocês podem acessar também o link, onde tem várias posts, cards que podem ser baixados também para que os profissionais usem, enfim, para que possa ser amplamente divulgado também. Essa é uma das ações que nós temos nos preocupado também. A vacinação, e aí um item eu vou pegar aqui simplesmente para dar alguns exemplos. A vacinação contra a influenza, ela nos diz, eu não sei se você está, parece que a projeção está saindo, o pessoal não está vendo direitinho ali. Não? Está cortando? Ah, tá. Ok. Porque está aparecendo a tela do computador, né? Parece, né? Bom, mas enfim. Então, tem grupos que têm uma maior vulnerabilidade, certo? Então, o grupo de gestante, das pessoas com doenças pré-existentes, menores de 5 anos, pessoas idosas, elas têm um risco maior de desenvolver ou de ter um agravamento nas suas morbidades. Lembra que a gente viu que a gente também tem uma maior prevalência de comorbidade, que podem levar a um maior número de hospitalização, inclusive à morte. Então, o principal objetivo da vacinação é prevenir essas doenças e proteger, na verdade, esses grupos que apresentam uma maior vulnerabilidade contra doenças graves, infecciosas ou não. As pessoas idosas com a carga de formas graves de influenza, por exemplo, elas apresentam e podem apresentar complicações, como a gente falou, que podem levar a um maior número de hospitalização e também a mortalidade. Então, por isso que é muito importante, porque o nosso sistema, ao envelhecer, ele também tem mudanças, todo o nosso sistema, todo o nosso organismo. Um exemplo para vocês, nos Estados Unidos, do período de 2013 a 2014, o número de hospitalizações associadas à influenza em adultos mais velhos foi de 4 a 5 vezes maior do que o número entre adultos mais jovens. Então, vocês veem o quanto que é necessário que a gente esteja atento e também se protegendo. A OMS recomenda priorizar a vacinação em grupos de maior risco e de maior vulnerabilidade, como aqueles que eu citei: crianças, menores, gestantes, pessoas idosas, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades, doenças pré-existentes. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa clareza. Então, compreender o envelhecimento, compreender
como que os problemas de saúde, como que as doenças se apresentam, quais são os desfechos, também é muito importante, porque isso vai nos ajudar na tomada de decisão e também a tomar consciência sobre a importância da vacinação. Falando de tudo isso, qual é a relação, então, com a década do envelhecimento saudável? A década do envelhecimento saudável, esse período de 2021 a 2030, ela é a principal estratégia para a construção de uma agenda de uma sociedade para todas as idades. A década do envelhecimento saudável, ela tem um mote, uma questão muito importante, que é como que a gente adiciona a vida aos anos. Porque todo mundo quer viver muito, não é verdade? Todo mundo quer viver muito. Mas vou dizer para vocês, nem todo mundo quer envelhecer. Não tem jeito, não tem outro jeito. Para viver muito, nós vamos ter que envelhecer. E só que nós queremos envelhecer bem. Nós queremos viver com qualidade. E é claro que falar de envelhecimento saudável, é claro que falar de envelhecer com qualidade, a gente precisa falar de muitos outros temas. Um deles, por exemplo, é a integração e a articulação entre diferentes políticas. A saúde sozinha não vai dar conta de nos propiciar essa qualidade que nós precisamos, mas precisamos sim, nos nossos territórios, nas nossas grupos de discussão, no nosso Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no Conselho Municipal de Saúde, trazer essa temática, porque é o grupo organizado, é a sociedade civil organizada que vai também mostrar aos gestores, aos tomadores de decisão, aos profissionais, as ações que são necessárias e que são importantes para a sua vida, né? A gente tem falado muito aqui durante tudo, nada de nós sem nós, nada sobre idosos sem a participação dos idosos. Precisamos, então, também nos posicionar, precisamos compreender, precisamos nos munir de informações, e a caderneta, que, sem dúvida, a Academia de Ciências está distribuindo, é de extrema importância. É de extrema importância, de uma fácil linguagem de compreensão e que pode ser amplamente distribuída. A década do envelhecimento saudável, ela tem 4 grandes áreas de ação. Uma delas fala da questão do idadismo, do preconceito, da forma como nós nos relacionamos em relação ao envelhecimento e às pessoas idosas, que é de extrema importância. Eu acho que o idadismo e o preconceito é uma questão que está na raiz, está na base de muitas das nossas questões, dos nossos problemas, inclusive inviabilizando que as pessoas busquem por cuidado muitas vezes. Ah, não, eu vou lá de novo, está dizendo aqui, meu filho fala que eu não saio de médico, eu não procuro, que eu não paro de sair do postinho, mas é necessário, né? A segunda área, ela fala de garantir as comunidades que promovam a capacidade das pessoas idosas. Então é muito importante que os ambientes onde a gente viva também tenham essa atenção e esse cuidado. E depende de nós fazer e dizer o que queremos, o que necessitamos e o que é bom para o nosso envelhecer. E a terceira área é aquela que fala de entregar serviços de cuidados integrados da atenção primária à saúde centrada na pessoa. Se nós vimos que estamos envelhecendo mais, um maior número de pessoas, se nós vimos que ao envelhecer a gente tem uma maior prevalência de doenças crônicas, se nós vimos que também temos comorbidades, como que nós vamos continuar alimentando uma ideia ou um sistema que pense só na doença? Ele precisa pensar na pessoa, ele precisa pensar na necessidade daquela pessoa, porque quando eu penso e eu centro na pessoa, o cuidado, eu olho essa pessoa de forma integral. Muitas vezes, como eu falei, eu posso ter a diabetes, hipertensão, mas se eu tenho um acompanhamento, se eu tenho um suporte, eu vou tocar minha vida, vou continuar a seguir com as minhas atividades. E a quarta área é propiciar o acesso e cuidado de longo prazo às pessoas idosas que necessitam. Isso é muito importante. A gente ainda precisa avançar muito no Brasil. Nós já temos uma política nacional de cuidados. Nós temos uma política nacional de cuidados paliativos no Brasil, mas precisamos garantir esse cuidado de longo prazo. E aí inclui uma série de outros temas que a gente não vai abordar aqui hoje, mas que é muito importante que a gente reflita, principalmente aqueles profissionais que estão ligados à gestão. E já concluindo, aqui eu só faço mais uma vez, apresento para vocês a propaganda do curso Ambientes Amigos das Pessoas Idosas. É um curso gratuito, oferecido e formulado pela Organização Pan-Americana da Saúde, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, que a ideia é
que as pessoas adquiram conhecimento sobre envelhecimento saudável, principais marcos conceituais, promover o conhecimento sobre a importância desses ambientes, desenvolver competências específicas para lidar com essas situações. Ao longo do curso tem muitos documentos, materiais que você pode baixar também. Então eu sugiro fortemente, se vocês puderem, que entrem lá. É no campus da PARRO, né, da Organização Pan-Americana da Saúde, o curso de Ambientes Amigos das Pessoas Idosas. Então, de um modo geral, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu terei o maior prazer em receber o contato, questões. Eu sei que a gente não vai ter tempo para perguntas, mas gostaria muito de agradecer o convite mais uma vez. É um prazer muito grande estar com vocês e espero que a gente possa cada vez mais melhorar e nos atualizar sobre as informações e ter a consciência necessária que precisamos sobre a importância da vacinação, em especial no nosso processo de envelhecimento. Obrigada.